Boa noite mais uma vez, né? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31. Nós vamos meditar hoje sobre esse tema, o poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus. Nós estamos numa série de pregações. Nós normalmente fazemos assim, temos uma série de pregação sequenciada e expositiva. Nós começamos no capítulo 13, verso 1, vendo a parábola do semeador, depois vimos a parábola do joio e do trigo, e agora na sequência nós vamos ver mais duas das 7 parábolas que tem nesse capítulo, que vai ser a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então, Mateus capítulo 13, verso 31 a 35 diz assim: E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de nessa noite ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, testemunhar da presença do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor fale aos nossos corações de maneira profunda. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos conduza nesse momento, que seja o Espírito do Senhor, ó Pai, vindo de encontro com os nossos corações, nos desafiando e nos edificando e trabalhando sobre nós, ó Pai, pelo poder do Espírito do Senhor. Me usa como o Teu instrumento, me usa para a Tua graça e misericórdia, me usa apesar de mim, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Acho que o retorno aqui para mim está um pouquinho alto, pode diminuir, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos então numa série de pregações, pensando sobre as parábolas de Jesus, e para que essa parábola, ou essas duas parábolas de hoje, possam ficar claras em nosso coração, elas estão justamente inseridas no meio de outras parábolas que nós já vimos aqui. E eu quero relembrar para você, a parábola do semeador é aquela parábola que Jesus diz que a semente é lançada e ela cai em terrenos diferentes, em solos diferentes. Um solo não acontece nada, ela cai pelo caminho. O outro solo é um solo pedregoso, então começa a brotar, mas logo morre porque não tem raiz. O outro solo, ela cai entre os espinhos, então ela começa a brotar, dá os seus ramos, mas o espinho a sufoca, e Jesus disse que essas são as preocupações da vida. E apenas no quarto solo é que é um solo realmente bom, onde a semente brota e se transforma naquilo que ela deveria se transformar. Jesus ainda nos fala da parábola do joio e do trigo. Ele está dizendo o seguinte: olha, o reino de Deus existem 2 tipos de pessoas, o joio e o trigo. E o joio é parecido com o trigo. O joio cresce como um trigo, mas o joio não frutifica. O joio não dá os frutos que o trigo dá. Então, por conta disso, Jesus explica para nós que o joio só será separado do trigo no dia da colheita final, ou seja, no dia do juízo final, no último dia. Até lá, meu irmão, a gente vai ter que conviver com o joio. Ou se você for o joio, a gente vai ter que conviver com o trigo, porque as coisas só serão distintas no último dia. Jesus está explicando essas duas parábolas para dizer para nós o seguinte: olha, nem todos vão ouvir o Evangelho. Alguns vão simplesmente rejeitar. Outros vão até parecer que ouviram, mas não vão se aprofundar. Outros vão se alegrar, se empolgar, se entregar, mas com pouco tempo também vão desistir. E apenas poucos realmente ouvirão o Evangelho. Jesus conta essa parábola do joio e do trigo para mostrar para nós que no reino de Deus tem essas duas pessoas, mas que haverá fins diferentes. O trigo será colhido para o celeiro do Senhor, e o joio será lançado no fogo que arde eternamente. E no meio dessas parábolas tem aqui a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento.
E é preciso a gente ter consciência do que Jesus está dizendo aqui, porque nas parábolas Jesus usa essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo: preste atenção no que eu estou ouvindo, porque não, no que eu estou falando, porque não é todo mundo que tem ouvido para ouvir. Essas palavras aqui não vão chegar no coração de todo mundo. A parábola do semeador já nos contou sobre isso. O evangelho não vai... E se aquela proporção estiver certo, é 1 em cada 4 pessoas que vai ouvir o evangelho de verdade. Mas eu ainda acho que a proporção é menor do que essa. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E aí a gente entra na parábola do grão de mostarda. Olha só o que diz a palavra do Senhor do verso 31 em diante. Contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer o seu ninho em seu ramo. Jesus está contando várias parábolas dizendo como é o reino dos céus, como é o reino de Deus. E ele diz o seguinte: o reino de Deus, ele tem uma característica, ele é como o grão de mostarda. E ele diz aqui que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, e aqui é preciso fazer um parêntese aqui. O grão de mostarda não é a menor das sementes que existe na face da terra, mas era a menor das sementes que existia naquele momento na cabeça do judeu. Então ele estava contando uma parábola, uma ilustração para dar significado dentro daquilo que as pessoas conseguiam entender. Então ele diz o seguinte: olha, o grão de mostarda, para que os irmãos tenham uma ideia, ele tem 20 milímetros de tamanho. Ele é 5, 6 vezes menor que um grão de feijão, por exemplo, ou um grão de arroz. Ele é menor do que um grão de arroz em 5 vezes, feijão ainda mais. Ele é pequenininho. Mas o grão de mostarda, apesar de pequenininho, quando ele é plantado da maneira correta, ele cresce, dá os seus ramos, ele pode chegar a 4 metros de altura, se tornando numa grande árvore. Por que Jesus está contando isso para nós? Porque ele está querendo quebrar alguns paradigmas. Imagine os discípulos de Jesus ouvindo Jesus contando sobre essas coisas. E na mente do judeu, na mente dos discípulos de Jesus, tinha o seguinte pensamento: o Messias vai vir e ele vai nos libertar do Império Romano, ele vai reunificar o Império de Israel, e nós seremos grandes novamente, como na época do nosso pai, rei Davi. E aí Jesus pega e diz assim: olha, o meu reino, ele é como um grão de mostarda, ele começa pequenininho, ele cresce devagarzinho, mas ele vai chegar lá. Meu irmão, deve ser frustrante para o discípulo daquele momento ouvir isso. Espera aí, Jesus, nós estamos esperando o nosso libertador, nós estamos esperando aquele que vai levantar um grande exército e finalmente vai fazer o nosso povo livre novamente. Nós temos expectativa, Senhor, quanto àquilo que o Senhor vai fazer sobre nós, quanto ao Messias que nós esperamos, e de repente o Senhor vem dizer que não é assim. Como assim? João Batista já tinha dito: é chegado o reino de Deus, se referindo a Jesus. Jesus deu início a esse reino, mas ele está começando a explicar: olha, o reino de Deus começa pequenininho. O reino de Deus não é essa coisa grandiosa. O reino de Deus começou com 12 homens. Um traiu a Jesus. Os 11 fugiram quando Jesus foi preso. Outro negou a Jesus. Não, conhecia esse cara não. Mas você não andava com ele? Não, eu? Não. O Pedro, né, quando Jesus foi preso, negou Jesus 3 vezes. E esse pequenininho, com esses homens meia boca, se transformou no grande reino de Deus. Hoje talvez a gente desfrute de uma árvore quase que completa. Afinal de contas, o reino de Deus está inserido em todos os lugares da terra. Mas começou, ó, pequenininho. Pequenininho. Isso me faz pensar, meu irmão, que nós precisamos começar a entender que é com os pequenos passos que nós construímos grandes caminhos. Eu sei que essa palavra ficou parecendo palavra de coach, né? Pequenos passos, grandes caminhos. Não, mas preste atenção, isso faz sentido. Porque é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Não é com um grande exército que eu vou libertar vocês.
Não é atendendo às expectativas do coração de vocês que o meu reino vai se fazer grande. O meu reino vai se fazer grande através de um grão de mostarda. Através de um grão de mostarda. Isso me faz lembrar de um grande pregador do século XVI chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon pregou em Londres, na Inglaterra, durante muitos e muitos anos. A igreja dele crescia, a rainha da Inglaterra ia vê-lo, as pessoas queriam lutar para vê-lo. Mas sabe como começou a história de Charles Spurgeon? Ele um dia estava numa nevasca e ele ia para a igreja. E ele chegou na igreja, e ele estava naquela vou no voo, foi. Chegou na igreja, apenas o diácono tinha ido. Só o diácono que abriu. Não tinha mais ninguém para pregar, então o diácono mesmo pregou. E Charles Spurgeon ouviu aquela história, ouviu aquela pregação, foi impactado de maneira tão poderosa, que a partir daquele dia, aquele homem resolveu dedicar a sua vida completamente ao Senhor. E ele, com pequenos passos, uma igreja que tinha poucas pessoas, começou a ter muitas pessoas. Uma igreja que tinha pouca estrutura, começou a ter muita estrutura. Um homem que falava que tinha depressão durante quase toda a sua caminhada, mas lutando com isso, anunciava o Evangelho. E houve um grande impacto através daquele homem. E assim são tantos outros exemplos que Deus usou na história. São pequenos passos. São pequenos passos. Às vezes a gente desiste do pequeno passo porque a gente diz assim, não vai adiantar. Quer saber? Você diz assim, de repente, eu sempre uso esses exemplos, né? Marido e mulher. Você diz assim, maridão, comece a tratar a sua esposa legal. Para de ficar emburradozinho, para de ficar, não. Vai, vira homem, faz um negócio assim, legal, faz assim, trata ela bem. Deixa de ser grosso, deixa de ser ignorante, seja carinhoso. Aí a pessoa, adianta não, pastor. Já tentei isso uma vez, essa mulher adianta não, isso é o demônio esse negócio. Não conseguiu persistir no caminho. Não consistiu nos pequenos passos, não conseguiu seguir os pequenos passos. Como que isso vai virar uma árvore frondosa no futuro? Não vai. O reino de Deus, meu irmão, são pequenos passos. Pequenos passos. O texto continua dizendo o seguinte, embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer o seu ninho em seus ramos. Ele está dizendo, essa expressão aqui, fazer em referência às aves, se referia aos povos que viriam e se descansariam no Evangelho, dentro do reino de Deus, onde encontrariam um abrigo no Senhor. Esse é o reino de Deus. Naquele momento da história, Jesus pregando em cima de um barco, diante de uma multidão, talvez aquilo não significasse nada. Você acredita que Pedro olharia para o futuro e pensaria, olha, lá na frente haverá mais de 1 bilhão de pessoas que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. Lá na frente, essas pessoas farão coisas extraordinárias, ajudarão a sociedade a construir, ajudarão a sociedade a amar um ao outro. Eu sei, é bem verdade que a gente diz dia a dia aqui o quanto do falso evangelho, de falsos pastores, de falsas igrejas que têm crescido em nosso meio, mas isso não apaga a influência positiva do Evangelho. Imagine você o seguinte, quantas instituições de ajudar o próximo não tem no nosso país? Orfanato, hospitais, casa de recuperação e tantas outras que foram criadas por igrejas ou por cristãos. Quantas? Imagine o nosso país sem isso. Imagine a história da humanidade, quantas vezes, quer ver um negócio? Sabe como que começou a escola dominical? A escola dominical começou na Revolução Industrial. Por quê? Porque crianças, adultos iam trabalhar nas fábricas. E a gente sabe, era uma condição insalubre, não era nas melhores condições. Sabe o que começou a acontecer? As crianças começaram a não ser mais alfabetizadas, porque elas tinham que trabalhar, porque elas estavam trabalhando. Qual foi a resposta da igreja? A resposta da igreja foi criar a escola dominical. A escola dominical era uma escola mesmo.
Era literalmente um lugar onde as crianças viriam no domingo, já que era o dia que elas não trabalhariam, e elas aprenderiam, elas seriam alfabetizadas. Foi uma resposta da igreja, uma influência do poder do reino de Deus no meio da sociedade. A pergunta que eu tenho para mim e para você nesse momento é a seguinte: qual é a nossa resposta como pertencentes ao reino de Deus, como parte do povo de Deus, como alguém que externaliza o reino de Deus diante da dor e da circunstância que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Pastor, mas o que eu tenho para fazer é muito pouco. Sabe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura. Então, meu irmão, deixa eu voltar aqui. O reino de Deus é como um grão de mostarda. É só um pouquinho mesmo que você pode dar, que Deus está pedindo de você. É esse pouquinho. É esse pouquinho. Porque o reino de Deus, meu irmão, ele é poderoso. Mas o texto continua e ele vai para uma segunda parábola. Ele diz assim: se o reino de Deus ele é poderoso, ele cresce em poder, ele também é um reino que influencia. Olha só. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino de Deus é como fermento, que uma mulher tomou e misturou. Essa palavra misturou aqui tem a ver com escondeu no original grego, talvez na sua versão. Aqui a gente está usando a versão NVI, na Almeida atualizada a palavra está escondeu. Com uma grande quantidade, a grande quantidade aqui também está no texto grego original, que são 3 medidas. Na versão Almeida atualizada também está 3 medidas. O que ele está dizendo é o seguinte: o reino de Deus é como um fermento que é jogado numa grande quantidade de farinha. Essa farinha aqui era o suficiente para alimentar cerca de 100 pessoas, essa medida aqui de 3 medidas aqui. O reino de Deus, então, ele influencia sem que você veja. Ele não é absolutamente aparente. E aqui é uma coisa especial, meu irmão. Especial. A gente tenta influenciar pelo nosso externo, mas o reino de Deus nos ensina que a influência acontece primeiro no nosso coração. O evangelho precisa estar impregnado em nós, dentro de nós, para depois estar externalizado. Quantas vezes eu já não me deparei com pessoas que me disseram o seguinte: pastor, eu preciso mudar muita coisa ainda para poder ir na igreja. Eu preciso mudar muita coisa ainda para poder viver o evangelho. Eu preciso... Meu irmão, você não entendeu, a lógica não é essa. A lógica não é essa, porque você não consegue mudar por si mesmo. Não é o exterior que é o primeiro, é o interior. O seu exterior é consequência do seu interior. Quer ver um exemplo prático disso? Quando você se apaixona. Eu me lembro que, eu já contei essa história aqui muitas vezes, até tem tempo que eu não conto. Quando eu viajou a primeira vez, minha esposa, com seus 15 anos de idade, no acampamento da igreja, desce ela lá, cabelo preto, liso, olho verde, branquinho. Eu falei: é essa. É essa, não tem dúvida não. Foi a que eu pedi para Deus, está tudo certo, brigadão Deus. A partir daquele momento, meu coração começou a gerar movimentos. Por causa do que eu comecei a sentir, por causa do efeito que tinha no meu coração, o que eu comecei a fazer? Querer me aproximar, querer gerar amizade, querer estar próximo, querer... Não é assim que funciona? Mas por que o externo, por que a ação foi essa? Porque antes havia algo no meu coração. Jesus está explicando que o reino de Deus é dessa forma. Mais uma vez, por que Jesus está contando essa história? Porque a expectativa dos discípulos, dos seguidores, daqueles que aguardavam o grande Messias, é que viria alguém com uma espada e levaria um exército enorme e venceria o grande mal que naquela época era o Império Romano. E Jesus está falando: não, deixa eu te falar, começa aqui, é aqui. Esquece espada, esquece exército, esquece esse trem grandioso. É devagarzinho e é de dentro para fora. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus está explicando. E percebe, meu irmão, que muitas vezes nós vivemos o evangelho ainda avesso a essa lógica que Jesus está nos apresentando.
Nós não queremos começar um processo devagarzinho. A gente quer começar com o pé na porta. A gente quer começar com amanhã eu vou ser o super cristão. Amanhã eu vou revolucionar a cidade. Amanhã eu vou fazer algo extraordinário. E o que acontece? Nada. Porque vem o primeiro desafio, a primeira barreira, e você fala: bom, bem que eu tentei, mas não deu certo. Bem que eu tentei, mas não foi. Jesus está dizendo: o meu reino são pequenos passos. E é certo que ele vai se transformar numa árvore grande e frondosa. Não é dúvida, é certo. O meu reino é como um fermento. Você já misturou fermento na farinha? Depois que você mistura, você tem como separar o fermento da farinha? Você sabe o que é fermento, sabe o que é farinha? Não sabe mais não. Depois que você mistura bem o fermento e a farinha, tem como você pegar, assar aquela massa e de repente um lado cresce e o outro não? Não tem, sabe por quê? Porque o fermento, ele está impregnado em tudo. Aqui tem mais uma coisa que a gente precisa aprender. Quando o Evangelho realmente alcança os nossos corações, não é apenas numa parte das nossas vidas, mas é em toda ela. É em toda ela. Pastor, mas eu tenho um pedaço da minha vida aqui, eu tenho metade aqui que é quase crente. E tem outra metade aqui que está faltando um pedaço. O que você acha que é? Eu acho que é o fermento errado. Eu acho que não é o Evangelho que você está ouvindo. Eu acho que não é o reino de Deus que você está experimentando. Porque o reino de Deus, ele vem de encontro com os nossos corações, de forma que ele influencia por completo. Olha o que diz o texto: toda a massa ficou fermentada. Não é um pedaço dela, foi toda a massa que ficou fermentada. Mas talvez, meu irmão, talvez você ainda esteja com dúvida: pastor, tudo bem, mas eu ainda não entendi esse negócio do reino de Deus. Isso não está muito claro para mim, o que é esse negócio do reino de Deus. Então eu trouxe uma definição para você. Olha aí para mim, olha comigo aí, o que é o reino de Deus? Mais especificamente, o reino de Deus é um governo espiritual sobre os corações e as vidas daqueles que se submetem voluntariamente à autoridade de Deus. Aqueles que desafiam a autoridade de Deus, recusam a se submeter a Ele, não fazem parte do reino de Deus. Em contraste, aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e se rendem de bom grado ao governo de Deus e em seus corações, são parte do reino de Deus. Nesse sentido, o reino de Deus é espiritual. Jesus disse que seu reino não é deste mundo, em João 18:36. Ele pregou que o arrependimento é necessário para fazer parte do reino de Deus, em Mateus 4:17. O que é o reino de Deus? São aqueles que se submetem de coração inteiro e completo a esse Deus. São as pessoas. As pessoas são o reino de Deus. E o que é se submeter de maneira completa a esse reino? Você precisa compreender a realidade do Evangelho. E aí eu quero resumir o Evangelho em 3 partes. Você precisa ter o simples conhecimento da seguinte história: Deus criou todas as coisas. Deus é o único criador de tudo que há e tudo que existe. E o homem perdeu todas as coisas por causa do pecado, por causa da desobediência, porque escolheu desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus deu todas as coisas ao homem. Jesus nos deu tudo. Deus criou tudo, o homem perdeu tudo e Jesus deu tudo. É isso que nós celebramos quando a gente celebra a ceia. O fato de que Jesus nos deu tudo. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos identidade, o nosso destino era o inferno. Mas Jesus veio, entrou na história, viveu, morreu e ressuscitou. E ao fazer isso, Ele assumiu a minha e a sua culpa. Ao fazer isso, Ele nos tornou filhos. Não, nós não éramos filhos antes. Nós fomos tornados filhos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Isso gera em nós identidade. Eu sou filho de Deus. Isso gera em nós propósito. Eu tenho uma missão nessa terra: viver o reino de Deus. Eu tenho um destino.
a herança eterna, o céu eterno, que o meu Deus garantiu. Você faz parte do reino de Deus quando você compreende essa mensagem do Evangelho e quando você se submete a ela. E é por isso que é só quando isso acontece que você realmente experimenta do fermento verdadeiro do Evangelho. Porque, meu irmão, não existe esse negócio de que, veja bem, nós estamos num momento bem politizado, não é verdade? A gente tem medo de falar a palavra política, medo, política, a gente começa a tremer já, meu Deus do céu, e agora? Será que ele vai falar que é de esquerda? Será que ele vai falar que é de direita? Será que ele vai falar, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu? Ei, nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus está acima dessas coisas. O reino de Deus vai muito além dessas coisas. Alguém me perguntou um dia, pastor, é possível eu ser ideologicamente compatível com o socialismo e falar que sou cristão? Depende. Se for o cristianismo que guia a sua perspectiva do que é o socialismo, sim, é possível. A mesma coisa envolve o capitalismo. É possível dizer que sou capitalista ou que eu sou liberal e dizer que sou cristão? Depende. Se for o Evangelho que guia a maneira que você enxerga o capitalismo, o liberalismo econômico, ou seja lá qual for a ideologia, ou a maneira que você enxerga o mundo, é possível. Agora, se você for igual torcedor de time, não, meu, você não entendeu nada. Você não está experimentando do fermento correto. Você não está experimentando o fermento correto. Nós avaliamos as coisas, nós enxergamos o mundo a partir dos óculos do Evangelho. A partir dos óculos do Evangelho. Isso é fazer parte do reino de Deus, se submeter a Deus. Então você não se submete a uma ideologia, a uma filosofia, a um governo. Por exemplo, nós somos submissos às nossas autoridades cívicas, ou seja, governo municipal, governo estadual, governo federal, desde que esses governos não firam a nossa relação com o nosso verdadeiro rei, que é Deus. A nossa submissão a essas coisas são condicionadas. Condicionadas a quê? A Deus. Por quê? Porque em primeiro lugar eu sou parte do reino de Deus. Parte do reino de Deus. E com isso aqui eu não estou estimulando ninguém a ser rebelde não, viu? Nós somos submissos. Até que qualquer autoridade queira com que nós sejamos insubmissos ao nosso verdadeiro rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe a diferença? Percebe a diferença, meu irmão? Eu estou dando um exemplo, apenas uma ilustração, para você entender qual é o impacto do Evangelho, qual é a influência do Evangelho. Olha só, qual é a grande moral dessa história dessas duas parábolas? Em primeiro lugar, o reino de Deus é feito de pequenos começos, nós já falamos isso aqui. Não são grandes revoluções, são pequenos começos. Comece a tratar o seu filho com base no Evangelho. No Evangelho. Comece a tratar o seu esposo com base no Evangelho. Comece a tratar a sua esposa com base no Evangelho. Comece a tratar o seu patrão com base no Evangelho. Comece a tratar o seu empregado com base no Evangelho. Comece a ter posição política com base no Evangelho. Entendeu? Pequenos começos, não estou falando que você vai fazer uma revolução, não. Pequenos começos, pequenos passos. Pequenos começos. É assim que funciona. Segundo lugar, o reino de Deus é abrangente. O reino de Deus cresce. Ele não é uma sementinha que começa com pequenos passos e ele fica ali parado. Não, não. Ele vai crescer naturalmente. Preste atenção nessa palavra, naturalmente, não é forçosamente, é naturalmente, é de maneira orgânica, o reino de Deus vai crescer, o reino de Deus vai crescer, de maneira orgânica, isso significa que você vai crescer na fé,
significa que amanhã você vai ser um cristão melhor do que você é hoje. Que amanhã você vai entender o Evangelho de maneira mais profunda do que você entende hoje. Que amanhã você vai ser um melhor marido do que você é hoje. Que amanhã você vai ser um melhor patrão ou empregado do que você é hoje. Porque cresce. Pastor, mas tem tempo que eu estou na igreja e não está crescendo. Semente errada. Semente errada, meu irmão. Não é a semente do Evangelho. Pode ser a semente da religiosidade, pode ser a semente da auto-performance, pode ser a semente do orgulho, mas não é a semente do Evangelho. Porque a semente do Evangelho cresce. Ela cresce. Terceiro lugar, o reino de Deus exerce influência. O reino de Deus, ele vai fermentar toda a massa. Não tem como ficar um pedacinho fora. Vai influenciar. Vai influenciar. Imagine um mundo onde as pessoas são sinceras com as outras, verdadeiras. Imagine só numa relação comercial, onde nunca, em hipótese nenhuma, o vendedor vai mentir para você. Você acha que isso ia causar uma influência positiva no mundo que nós estamos vivendo? É claro que ia. Com isso eu não estou dizendo que todo vendedor é mentiroso, não, tá bom? Mas a verdade é que muitas vezes nós nos deparamos, sim, com algumas inverdades. Imagine um casal que fosse completamente aberto, sincero, onde não houvesse nenhum muro levantado entre um e outro, onde houvesse a abertura completa e total de coração de um para com o outro. Imagine como esse relacionamento seria diferente. O reino de Deus exerce influência. Mais uma vez, pastor, mas parece que o evangelho que eu tenho ouvido, o evangelho que eu tenho lido, o evangelho que eu tenho percebido, não tem influenciado tanto assim na minha vida, não tem influenciado tanto assim no meu casamento, não tem influenciado assim tanto na minha relação de amizade, não tem influenciado assim tanto da maneira que eu lido com as minhas redes sociais. Mais uma vez, fermento errado, porque o fermento certo influencia. A influência do reino de Deus é de dentro para fora. Você precisa entender isso, meu irmão. Isso é muito importante. A gente sofre com a prática do outro e a gente diz assim: poxa vida, aquela pessoa podia tanto parar de fazer isso, aquela pessoa podia tanto largar aquela determinada prática, aquela pessoa podia tanto mudar a maneira de enxergar. E de repente você não está vendo que você está se perdendo como alguém que é crítico, que é chato, que é insuportável de estar perto. Por quê? Porque a sua preocupação com o exterior do outro fez com que você se despreocupasse com o seu próprio coração. O evangelho começa de dentro para fora. Você quer ver uma mudança real na vida daquele indivíduo? Viva o evangelho próximo dele, perto dele. Quantas pessoas precisam ser amadas nesses dias, meus irmãos? As pessoas estão isoladas dentro de casa. As pessoas estão com vontade de dar um abraço em alguém, não pode. Há pessoas que estão passando dificuldade financeira, há pessoas que estão passando dificuldade de comer, as pessoas que estão passando necessidade de ser despejadas do seu teto a qualquer momento. O que eu e você podemos fazer para abençoar essas pessoas? O que nós podemos fazer, meu irmão? Porque começa de dentro para fora. Isso primeiro nasce no nosso coração. É compaixão primeiro, você está entendendo? Não é simplesmente vamos fazer um mutirão aqui, tirar foto e pôr no Facebook, na rede social. Olha como a gente é bonzinho, ó. Não, você se compadece, isso nasce no seu coração. Você olha para a dor do outro, você sente a dor do outro, você chora com o outro, e nasce um desejo sincero de estender a mão. Não é fazer por fazer, mas é fazer porque o evangelho te impulsionou a isso, o evangelho te levou a isso. Quinto lugar, embora o reino de Deus seja invisível, seu efeito é visível para todos. O fermento,
ele é invisível. Ele joga na massa ali, acabou, misturou, você já não sabe mais o que é fermento e o que é massa. Mas, quando você põe para assar, o que vai acontecer? Vai crescer. Por que vai crescer? Por causa do fermento que você não vê. É isso que acontece comigo e com você. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente até sente, mas a gente não faz. O que isso significa? Que nós nos sentimos de verdade. Porque se isso aqui tocou no seu coração, se há uma mudança interna, real, verdadeira no seu coração, isso vai culminar numa prática, numa ação. Isso vai aparecer, isso vai ser externalizado de alguma forma. Se não for externalizado, é porque não passou de sentimentalismo. Não passou de sentimentalismo. Eu sei que eu já fui bastante prático aqui nessa reflexão, mas eu quero reforçar ainda algumas coisas sobre o que fazer. Olha só. Em primeiro lugar, faça parte do reino de Deus. Como? Arrependa-se dos seus pecados e submeta-se a Cristo. É assim. Quer dizer então, pastor, que eu vou ser mais Cristo do que brasileiro? Isso. Quer dizer então que eu vou ser mais cristão do que capitalista? Isso. Significa que eu vou ser mais cristão do que socialista? Isso. Significa que eu vou ser mais cristão do que corintiano? Isso, em nome de Jesus. Isso, meu irmão. Se submeter a Cristo, é ter Cristo de fato como Rei da sua vida. É só assim que você faz parte do reino de Deus. Tem muita gente fazendo parte do reino humano, achando que é reino de Deus. Por exemplo, você pode fazer parte de uma igreja e não ser do reino de Deus. Você pode frequentar uma igreja há anos e anos e anos e anos e anos e não fazer parte do reino de Deus. Isso é bem possível de acontecer. Porque fazer parte do reino de Deus é se submeter de todo o coração a Deus. Não é se submeter de todo o coração ao pastor, não é se submeter de todo o coração à igreja, não é se submeter de todo o coração. Não, é a Deus. É a Deus. A igreja, o pastor, são instrumentos para que isso aconteça. E se eles não estão fazendo isso, corre légua, foge. Não vai nesse lugar mais não. Não ouve essa pessoa mais não. Porque se não te levam para Deus, se não te levam para Cristo, estão te levando para o inferno. Segundo lugar, valorize os pequenos passos, pois é assim que o Evangelho é construído. Começa devagarzinho, meu irmão. Devagarzinho. Não há uma expectativa de que você seja aquele que transforme a realidade do mundo, não. Mas há uma expectativa de que você seja alguém que gere uma influência, porque o Evangelho mudou, tocou e transformou o seu coração. Há uma expectativa. Então comece com pequenos passos. Deixa de sonhos mirabolantes. Deixa de coisa e ilusão. Você sabe, está construindo aqui. O prédio agora já está alto. Sabe o que é interessante você ver aqui? O tijolo de cima só entra depois que tem o tijolo de baixo. Eu sei, é óbvio demais isso. Mas para esse prédio ficar alto, primeiro começou com o tijolo lá embaixo. Demorou mais de mês só para fazer a fundação dali, ó. Começou devagar, para depois ir crescendo. Essa é a lógica de tudo na vida. Tem uma frase de um autor chamado Randy Pope, que escreveu o discipulado que a gente usa aqui, chamado Life on Life. Ele diz assim: pense grande, sonhe grande, pense grande, comece pequeno, pequenos passos, e siga com profundidade. Tim Keller, que é outro autor que eu gosto muito, também usa muito essa frase: pense grande e comece pequeno. E eu pensei, já que eles estão usando, eu vou usar também, mas eu vou dar uma mudadinha. Pense grande, comece pequeno e siga com perseverança, porque eu acho que esse é o nosso problema, principalmente de nós brasileiros. Nós desistimos fáceis demais. Nós desistimos do casamento,
nós desistimos da roupa que a gente veste, nós desistimos da faculdade, nós desistimos da nossa empresa, nós desistimos dos nossos filhos, nós desistimos. Um dia a gente sonhou grande, um dia a gente até começou com pequenos passos, mas nós desistimos de andar com Deus. Por quê? Porque faltou perseverança. Seja alguém perseverante. Em nome de Jesus, seja alguém perseverante. Terceiro lugar, seja humilde. O evangelho, como fermento, se esconde na massa. Por isso, não se gabe da sua vida com Deus. Apenas viva de forma abrangente a influência do evangelho na sua vida. Você precisa entender isso, meu irmão. Tem gente que vive com Deus e faz questão de mostrar isso. É como os fariseus. Jesus olhou para os fariseus entregando seus dízimos e as suas ofertas, e os fariseus faziam o seguinte: eles pegavam seus dízimos e andavam por meio do templo, no meio do templo, e diziam: aqui está o meu dízimo, o meu grande dízimo, o meu gordo dízimo. E aí Jesus viu uma senhorinha dando 3 moedinhas escondidinho sem ninguém ver. E aí Jesus disse assim: aquela ali deu de todo o coração, aquela ali fez de verdade. Você não precisa ficar fazendo marketing da sua vida com Deus. Você precisa viver a sua vida com Deus. Aliás, se tem uma coisa que a gente tem sofrido, é que nós somos bons de marketing, mas nós somos ruins para viver esse troço. A gente coloca uma fotinha, indo orar, terminando o meu jejum, terminando a leitura bíblica. Mas está lá, sendo um picareta, sendo alguém que fala mal dos outros. A influência que aquela pessoa exerce é péssima, é horrorosa. Você não precisa se gabar do evangelho que há em você. Até porque se o evangelho do Senhor Jesus chegou ao seu coração, isso aconteceu por graça, por amor. Você não merece, mas ainda assim Ele veio ao seu encontro. Quarto, viva uma mudança de dentro para fora. A mudança começa no seu coração e não em suas atitudes. Suas atitudes são consequências de uma mudança interna. Para de ter crise. Eu preciso mudar a minha maneira de fazer isso, de fazer aquilo. Verdade, meu irmão. Realmente há coisas que nós praticamos que são horríveis, nós precisamos mudar. Mas antes de querer mudar a sua ação, busque no Senhor Jesus, busque no Espírito Santo uma mudança no seu coração. Ela tem que começar de dentro para fora, e não o contrário, e não o inverso. Quinto lugar, não existe evangelho que não cresça, não existe evangelho que não influencie. Se não há crescimento e influência, não é o evangelho genuíno. Você não está crescendo e você não está influenciando, é a maneira de você perceber: eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho. Eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho. Eu já disse isso aqui algumas vezes, para você perguntar para 3, 4 pessoas com quem você convive. Pergunta para essas pessoas: vem cá, você olha para mim, você enxerga o evangelho? Você enxerga que eu tenho uma vida com Deus? Você enxerga alguém temente ao Senhor? E de repente você pode se surpreender com alguém e dizer assim para você: rapaz, você teme a Deus? Rapaz, você é alguém que... O evangelho sempre cresce, sempre influencia, sempre. Se não cresce, se não influencia, não é evangelho. Uma última frase, a nossa frase final. A parábola do grão de mostarda e do fermento desafia o nosso coração de forma profunda. Ela nos ensina que não devemos ser pessoas que simplesmente vão à igreja, mas que precisamos ser pessoas que sejam a igreja de Jesus, fazendo com que o reino de Deus influencie e cresça. Eu comecei a pensar sobre o momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão discutindo: igreja pode fechar ou não pode? Se fechar a igreja, o que vai acontecer? Vai acabar. Porque a igreja é essencial, a igreja ajuda. E eu concordo com tudo isso.
O culto é essencial, a igreja é essencial, a igreja tem uma força social colaborativa muito positiva. Agora, se a igreja é tudo isso mesmo, ela também deveria influenciar para conscientizar pessoas. Ela também deveria influenciar para ensinar pessoas a fazer do jeito certo. Há muitas falsas igrejas, meus irmãos, que têm reunido pessoas a centenas, aos milhares. Lugar que cabe 100 pessoas tem 200. Lugar que cabe 1000 tem 1500. Não há responsabilidade, há apenas o interesse egoísta de servir ao seu próprio reino. Isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Nós precisamos ser mais do que um culto. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus não era ir num culto. O reino de Deus era ser o culto. O reino de Deus não era ir numa igreja. O reino de Deus era ser a igreja. Jesus não ia à igreja todo fim de semana. Seus discípulos não iam à igreja todo fim de semana. E não foi a existência de uma igreja institucional, de uma igreja de templo, de uma igreja de estrutura, que fez com que o cristianismo crescesse. Foi o evangelho. Foi o amor das pessoas ao evangelho. Foi a entrega das pessoas ao evangelho. Foi a vontade de viver o evangelho acima de tudo e de todas as coisas. É por isso que o evangelho cresce na China. É por isso que o evangelho cresce na Arábia. É por isso que o evangelho cresce em tantos lugares onde cristãos têm a sua cabeça cortada em praça pública. Não tem um templo, não tem uma estrutura, não tem um rito religioso, mas tem pessoas que manifestam o reino de Deus. Se a parábola do grão de mostarda e do fermento não ensinou a você que você é um cristão, você precisa abrir os seus ouvidos e ouvir. É você que é o reino de Deus. É você que é a igreja do Senhor Jesus. É você quem deve influenciar. É você quem deve crescer. É você quem deve fazer a diferença. É você, meu irmão. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos fechar todas as igrejas e acabar com isso, não. Mas me entristece ver e perceber que cristãos só se entendem cristãos se estiverem dentro de um culto. O culto deveria ser apenas um instrumento para te ensinar a ser cristão, para você viver a experiência do cristianismo. Mas ele não deveria definir você como cristão. Ser cristão é muito mais do que isso. É ser a igreja. É ser a igreja. É ser a igreja. Nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos viver a igreja. Nós precisamos parar de terceirizar a nossa fé. Porque se tem uma coisa que essa pandemia tem escancarado é isso. Como a gente terceiriza a nossa fé. A nossa fé é baseada no apóstolo sei lá das quantas. A nossa fé é baseada no pastor sei lá das quantas. A nossa fé é baseada no ministério sei lá das quantas. Não, meu irmão, você faz parte do reino de Deus. Você é súdito de Jesus Cristo. E é você quem Deus tem chamado para influenciar esse mundo. Ou você acha que a gente vai ter liberdade religiosa para todo sempre? Ou você acha que daqui uns dias nós não estaremos como na China, tendo que nos esconder, tendo que fazer reuniões secretas? Sabe onde que o cristianismo mais cresce no mundo? Na China. Não tem uma placa de igreja lá. Não tem um salão oficial lá. Sabe quando que ele se reúne? Quando dá, do jeito que dá. E se a polícia não pegar. Me entenda bem, meu irmão. Eu quero fazer essa ressalva aqui para não terminar do jeito errado. Eu não estou dizendo que você não precisa mais ir na igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não é importante. Eu não estou dizendo que a estrutura da igreja não é importante. Tudo isso aqui é ferramenta. Preste atenção nisso. Ferramenta. Uma importante ferramenta. Uma ferramenta essencial. Mas ela não é aquilo que nos define. Eu não sou pastor porque sou pastor de uma igreja.
Eu sou pastor porque fui chamado por Jesus Cristo a pastorear as ovelhas de Cristo. Isso pode acontecer dentro de um templo, isso pode acontecer na rua, isso pode acontecer na minha casa, isso pode acontecer no meio do mato, não interessa. Porque não é ter um salão que define o meu ministério ou o meu chamado como pastor. E não é um salão que deveria definir você como cristão do Senhor Jesus. É muito mais do que isso. É muito além disso. É muito além disso. Essa é uma ferramenta, uma preciosa ferramenta, que nós vamos usar de todas as formas possíveis, mas sempre como instrumento do reino de Deus, e nunca como instrumento do nosso próprio coração, ou da nossa própria desejo, ou da nossa própria vontade. Amém? Amém mesmo? Ficou claro? Amém. Se não ficou claro, depois o pessoal bate na internet. Meu irmão, eu quero que você feche seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos, mas eu queria que você... Porque a gente não pode terminar essa palavra aqui pensando assim: beleza, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que começa com pequenos passos, que começa de maneira pequena e cresce. Beleza, o reino de Deus é como um fermento que influencia toda a massa, e a massa fica fermentada, então façam que ela se desenvolva. É preciso que você faça algo além. É preciso que você faça um compromisso com Deus. O compromisso é o seguinte: você faz parte do reino de Deus. Você é esse grão de mostarda. Você é esse fermento que Deus vai usar, que Deus vai fazer crescer, que Deus vai fazer influenciar, que Deus vai usar como instrumento e como ferramenta para a propagação do Evangelho, para a mudança de vidas de pessoas que estão do seu lado. Porque nós precisamos ser a igreja. Então eu queria desafiar o seu coração nesse sentido. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para fazer nada, porque a mudança começa de dentro para fora. Então não importa se você levantou a mão, se você ficou de pé. O que importa é se no seu coração você diz: eu vou fazer parte do reino de Deus. Eu vou ser como um grão de mostarda. Eu vou ser esse fermento. Eu vou ser a igreja que Deus me chamou para ser. Eu vou exercer influência do Evangelho aonde e com quem eu estiver. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, com temor e com tremor, ó Pai, porque essa palavra do Senhor mexe mais com os nossos corações, ó Deus. Nós nos descobrimos em volta de uma instituição, nós nos descobrimos em volta de uma placa, nós nos descobrimos em volta de uma religiosidade, ó Pai, e vimos como o Senhor está longe do nosso coração, porque nós não temos crescido, nós não temos sido influência, nós não temos sido instrumento de bênção, ó Pai. Mas diante dessa palavra tão desafiadora que o Senhor trouxe aos nossos corações no dia de hoje, ó Pai, nós queremos nos comprometer contigo. Nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor: vem com teu Espírito Santo, transforma o nosso coração, ó Pai. Faça um verdadeiro compromisso do nosso coração com o Senhor, ó Pai, que nós possamos ser esses agentes do crescimento do reino do Senhor, que nós possamos ser esses agentes que influenciam aonde estão, com quem estão, na circunstância em que estão, ó Pai, porque sempre somos conduzidos pelo Teu Evangelho, sempre somos conduzidos pelo poder do Senhor, ó Pai. É a graça do Senhor que nos leva, Pai, não os nossos interesses egoístas, ó Pai, não os nossos medos, não as nossas incertezas, ó Pai, não a nossa desesperança, mas o Evangelho do Senhor, o amor do Senhor, ó Pai, que conduz os nossos corações para a glória do Senhor, ó Pai. Nos faça redescobrir quem somos, o nosso propósito, ó Pai, nesse lugar, glorificar o Teu santo nome, ser aquele que conduz o Teu Evangelho, ser aquele que gera influência por causa do Teu Evangelho. Clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos o poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.